Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 11, 47 ao 54. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei, os fariseus, começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aqui caminhando nesses capítulos do Evangelho de São Lucas, ainda um pouco aqui daquele contexto, daquele problema da hipocrisia que Jesus já vem falando, já vem dialogando ali com as pessoas. No entanto, hoje nós temos aqui um aspecto, uma conversa de Jesus, um discurso de Jesus mais ligado à questão dos profetas. Creio que é interessante nós pensarmos um pouquinho, quem sabe você aí que está assistindo o vídeo, até buscar um pouquinho o conceito, o conteúdo ou o entendimento melhor do que seria um profeta. O profeta no contexto cristão, no contexto católico, no contexto bíblico. O profeta é aquele inspirado pelo Espírito Santo, em que ele, olhando a realidade, ele anuncia anuncia alguns aspectos que estão no contexto da palavra de Deus, que o próprio Espírito lhe revela, anunciando aquilo que Deus há de fazer, anunciando a consequência das ações daquele contexto social, daquela questão comunitária, e dentro desse anúncio também anunciando qual é o plano de Deus, qual que é a ação de Deus para todos nós. Ele acaba também denunciando a nossa incoerência, denunciando uma injustiça social, uma situação de opressão, uma situação de pecado, uma situação em que aquele grupo, aquele povo, aquela comunidade, enfim, está se afastando de Deus e vai colher, em virtude disso, frutos negativos, Vai colher o mal em vista desse afastamento. Então o profeta, ele tem uma missão, digamos assim, muito incômoda para ele mesmo, porque ele não é bem-vindo, não é bem aceito e, de certa forma, incômodo para o contexto que ele está, aonde ele esteja. Então, olhando para esse texto, eu fiquei pensando assim, e nós, o que nós buscamos no nosso tempo? Com certeza existem profetas no nosso tempo também. Com certeza tem algum padre, algum evangelizador, seja na nossa comunidade, seja hoje nos meios digitais, aí, dos meios de comunicação, tem alguém que está anunciando aí o evangelho e que está denunciando o mal, denunciando a maldade, denunciando a injustiça, denunciando o pecado, seja no contexto social, seja no contexto pessoal. E nós, quem que a gente busca? Nós buscamos o conforto na palavra de Deus, essa é a verdade. E nós buscamos também na nossa vida, no nosso dia a dia, sempre uma palavra de conforto, para não dizer. Nós buscamos no Evangelho, nós buscamos na palavra de Deus e na igreja, muitas vezes, somente uma palavra que apoie a nossa conduta, que confirme as nossas escolhas, o nosso procedimento. E o profeta não faz isso. Portanto, Jesus faz essa acusação aos fariseus, aos mestres da lei, que interpretam do jeito deles, que não entram no céu e não deixam os outros entrar, e que
não acolhem a palavra do profeta, não se convertem, não mudam de vida, mas depois vão fazer sepultamento para eles, vão aparecer lá, vão fazer um discurso bonito. Então isso também serve para nós, né? Para nossa vida pessoal, para nossas escolhas, para nossa conduta, para nossa espiritualidade. Que nós possamos refletir nesse texto de hoje e, quem sabe, melhorar com a ajuda do Espírito Santo. Um abraço, Deus te abençoe.